O mês de março está encerrando, mas aproveitamos este dia 31 para trazer um alerta sobre endometriose. De acordo com o Ministério da Saúde, 1 a cada 10 mulheres sofre com os sintomas da endometriose e desconhece a existência da doença. E para isso existe o Março Amarelo, que divulga uma importante campanha sobre a conscientização da endometriose. É uma inflamação aguda no sistema reprodutor feminino. Mas nem sempre é um caminho fácil chegar a esse diagnóstico. Muitas vezes a mulher descobre a doença no período que está tentando ter filhos e aí a pressão psicológica aumenta. Ou por não saber da doença, ou por saber da doença e temer ter problemas para engravidar. É sempre um turbilhão de emoções e essas emoções interferem também, impactam a mulher e as pessoas que convivem com ela. Para a gente falar sobre o tema, eu recebo hoje a psicóloga Maíra Kretzer Alves, que tem especialidade em psicologia na reprodução humana e atenção psicossocial na infertilidade. Boa tarde, bem-vinda, Maíra. Boa tarde, obrigada, Vanessa. Aproveitar o último dia, de março, dia 31, para a gente falar desse tema que é tão importante, endometriose. Como que você tem esse olhar para essa paciente que precisa de uma atenção total num período ou que não sabe da doença ainda ou que está tratando? Bem, boa tarde então, muito feliz de estar aqui. Quando a gente olha as pacientes, e muito nesse sentido de não saber nem qual é a patologia, porque a grande maioria das pacientes refere um longo percurso atrás desse diagnóstico, que muitas vezes demora aí de 7 a 10 anos, Então, quando as pacientes chegam no consultório, elas relatam, não só o sofrimento físico por conta de toda essa caminhada, porque esse percurso é permeado aí por dores normalmente incapacitantes, que são as cólicas menstruais e todos os sintomas que vêm junto disso, que a gente tem aí uma série de complicações, dor às vezes ao evacuar, dor na micção, muitas vezes até na relação sexual, que não é só a cólica em si, é todo um quadro, Só que não é só isso, Ainda que não é pouca coisa, a gente tem todo um sofrimento psíquico que vai caminhar junto disso, Porque a gente, nesse percurso, a gente observa que as pacientes vão abrindo mão de coisas, Então, muitas vezes as pacientes vêm aí por conta desses sintomas que são bem proeminentes, vendo essa questão social muito restrita, deixam de fazer coisas, deixam de participar de eventos, um prejuízo até no trabalho, porque se percebem assim com essa cólica muito forte e às vezes incapazes de ir ao trabalho, acabam gerando faltas, Você é psicóloga em reprodução humana. Hoje, quem precisa desse tipo de atendimento? São mulheres tentantes, como a gente diz, que estão tentando ter filhos, aquela que de repente descobriu uma endometriose e precisa de um suporte psicológico durante esse tratamento? Então, eu costumo dizer que às vezes que o tentar ter filhos está um pouco diferente, até o fato das mulheres estarem procurando engravidar um pouco mais tarde vem trazendo um pouquinho mais de dificuldades. E a gente trabalha muito, a gente escuta muito, principalmente lá na adolescência, no início da vida sexual, o que fazer para não engravidar, para não ter filhos. Mas ninguém vem falar pra gente, olha, e quando você vai querer ter sua família? Como é que como faz a gente isso? se prepara, Então, muitas pacientes, elas vão estar observando uma certa dificuldade, O que é isso, Quando a gente vai estar falando de mulheres acima de 35 anos, a recomendação é que após 6 meses de tentativas, se não gerar uma gravidez, que se busque ajuda, Se busque aí uma investigação para ver o que pode estar atrapalhando. E fora mulheres um pouco mais jovens, até 1 ano é o tempo que é considerado normal. E por que é importante, ir atrás de ajuda? Porque muitas vezes a gente pode estar diagnosticando aí uma certa dificuldade, tratando e não perdendo tempo. Por quê? Porque a fertilidade ela vai diminuindo, Isso é uma coisa que é importante estar colocando. Isso é pouco falado, Em tempos que nós mulheres nos sentimos muito jovens e muito ativas, os óvulos não acompanham na mesma medida, É verdade. E
ainda a gente não inventou, não descobriu nenhum processo aí para estar rejuvenescendo os nossos óvulos. A gente precisa avançar nessa discussão mesmo, né? Como mulheres acima dos 40 anos que ainda talvez buscam, né, ter seus filhos, a gente precisa dar alguns passos ainda nessa discussão, né? Sim. Agora, me chamou muito a atenção a sua área de atuação, porque quando a mulher está buscando engravidar e tudo mais, existe muito a influência da sociedade, os pitacos de todo mundo, principalmente quando as pessoas sabem que esse casal, né, está na tentativa, essa mulher está na tentativa de ter filhos, e também as crenças limitantes, essas crenças que nos acompanham como mulheres, como seres humanos. Isso tudo pode ser trabalhado junto na psicologia da reprodução humana? Sim, é bem importante, né? Porque o que acontece às vezes a gente não tem a dimensão do quanto uma simples pergunta pode desorganizar uma outra pessoa que está passando por uma situação dessa, né? Então, assim, que bom poder falar disso, né? Vamos esclarecer. Quando o casal está tentando ter filhos e não está conseguindo, e aí chega às vezes aquele parente, aquele amigo e diz, e aí, quando é que vem o filho, né? E aí a pessoa está lá num sofrimento imenso porque não está conseguindo engravidar, né? Então, às vezes deu aquela saidinha para confraternizar, para poder se parecer e a pergunta acaba surgindo, né? E aí vê a amiga engravidando, e aí os parentes engravidando, no final tá todo mundo... As comparações também. E eu não estou conseguindo. Então, sim, a psicologia, na verdade, ela vai estar atuando justamente nesse sentido, da gente estar fortalecendo o paciente, né, criando estratégias para ele estar lidando com essas situações, né, como apoio emocional. Parece simples, né, mas a infertilidade em si, essa dificuldade, tem um potencial traumático muito grande, né? Tanto que os estudos revelam que é comparado ao diagnóstico de câncer mesmo, né? Então gera muito sofrimento mesmo. E já aproveitando, né, que isso também é pouco falado, 10 a 15% dos casais, né, das pessoas que tentam ter filhos vão passar por situação de infertilidade, né? E é um índice bem alto, né? Agora você falava desse acompanhamento, de fortalecer esse casal, ou no caso, fortalecer essa mulher, né, para essas perguntas que são indesejadas, que acabam surgindo. Nós, como mulheres, talvez não teríamos que ser preparadas com mais antecedência sobre esse tema, não deixar para buscar esse apoio psicológico lá aos 35, 40 anos, quando se está passando pelo sofrimento. Talvez antes a gente não teria que ser preparada para entender melhor essas questões? Eu acredito que sim. Por quê, né? Justamente a gente vai voltar naquela questão de que ninguém fala, né, que bem, a sua fertilidade pode ser prejudicada a partir de certa idade. Você tem que estar atento, né, a esse tempo que está passando. Porque o momento que a gente vive hoje na cultura, ele é muito no sentido da busca profissional, né? Mudou um pouco, né, o foco, né? E aí ninguém colocou para as mulheres assim, olha, né, acho que seria bacana você pensar nisso, né? Tem um tempo, tem um timing, né? Isso, porque talvez não tenha desejo naquele momento, não tenha espaço para uma criança naquele momento, né? Mas sabe que mais para frente quer, né? Então, eu acredito que seja bem importante a gente estar realmente falando sobre isso. Agora, questões, por exemplo, como estresse, ansiedade, fatores genéticos, alterações imunológicas, endometriais e até ambientais também impactam nesse cenário de dificuldade da questão da reprodução humana? Sim, né? A gente tem muitas questões que atravessam isso, né? Então, a gente sempre acha que nunca vai acontecer nada com a gente, né? Que tudo bem, né? E aí, quando vai tentar engravidar, às vezes vai estar se deparando com diferentes diagnósticos, né? Então, sim, a gente tem endometriose, a gente tem mulheres com baixa reserva ovariana, com menopausa precoce, né? Com, às vezes, as próprias infecções ginecológicas que acabam gerando uma infertilidade, uma dificuldade. Então, tem N situações que podem estar aí
prejudicando esse caminho, né? E esses problemas, por exemplo, de estresse no trabalho, ansiedade e outras questões que também impactam na fertilidade, né? Diretamente. Então, a gente tem aí a ação desses hormônios, né, do cortisol principalmente, que vai estar atrapalhando, né, o ciclo reprodutivo, né? E dificulta aí, né, toda a questão da implantação do embrião, né? Por isso que a gente sempre coloca, né, eu acho que na vida a gente tem que tomar muito cuidado com essa questão do estresse, porque ela vai atrapalhar a gente em diversos momentos e Certamente. muito, né, na questão reprodutiva, né? Então, quando a gente vai trabalhar o paciente para que ele faça essas tentativas, né, que, enfim, está numa fase de preparação aí, né, para querer ter os seus filhos, a gente sempre vai estar abordando essa questão do estresse como um fator extremamente prejudicial. Maíra, para a gente encerrar, qual é o conselho que você daria para as mulheres que nos assistem ou que estão passando por essa fase, para que possam buscar ajuda ou para que elas se preparem mesmo, né, e corram atrás de diagnósticos corretos, para que façam o tratamento e consigam esclarecer tudo isso, né, na nossa caixinha emocional também, né? Então, gente, né, eu penso que a caminhada para a maternidade é uma trajetória mesmo e particular de cada um, né? Cada um de nós às vezes encontra, né, uma dificuldade ou outra, mas hoje ainda bem que a gente tem recursos, né? Eu penso que essa questão mesmo desorganiza um pouco, mas existem pessoas aí dispostas a estar juntos nessa caminhada, fortalecendo, né? E é importante não perder a esperança, né? E buscar, né? E não prestar atenção muito nessa questão do tempo mesmo, tá? Exatamente. Então, para fechar esse mês de conscientização da endometriose, a psicóloga Maíra, que tem essa especialidade em psicologia da reprodução humana e acaba acompanhando muito dessas pacientes que acabam recebendo esse diagnóstico. Obrigada, Maíra, pela presença aqui no Ver Mais, esclarecendo esse tema. Obrigada.